do Senhor, irmãos, vocês que estão presentes aqui, eu quero compartilhar com você uma parte fundamental da Escritura, porque nesses últimos dias tem acontecido de pais transferir a sua obrigação para outras pessoas, transferir a obrigação para os avós, para os tios. Isso tem entrado no meio da igreja. É o pai que deixa o filho entregue a si mesmo, deixa ele fazer o que quer, e a criança começa a crescer achando que tudo ao seu redor, no seu mundo, é como ela pensa e como ela quer, sem disciplina, sem correção, sem realmente uma vida pautada na verdade. E aqui no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim a Escritura: instrui ao menino ou à criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho que a criança deve andar, que a criança tem que conhecer, é Cristo. A criança tem que conhecer este caminho que é Jesus Cristo. Porque quando ela envelhecer, aprendeu que só Jesus é o único caminho, ela não vai seguir outros deuses, outros ídolos, outros que se dizem ser o Cristo, que na verdade não é o caminho. Então tem que instruir, tem que mostrar para a criança. E quem tem que fazer isso? Segundo Moisés ensinou aos israelitas, diz que é os pais. O pai deve ensinar ao filho, sentado, caminhando, andando. Todo tempo tem que trazer Cristo, que é o caminho para a criança, para que ela conheça a Jesus Cristo. E também aqui no livro de Provérbios, capítulo 23, no versículo 13 e 14, diz assim a Escritura: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a, castigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha que coisa tão importante. Deus aqui usou este escritor para trazer algo que sim, para que o pai não retire a disciplina, não retire, porque, olha, você disciplinando, castigando-a com a vara da correção, nem por isso ela morrerá, diz a Escritura. Ela não vai morrer, ela vai fazer birra, ela vai ficar no canto, ela vai ficar daquele jeito, porque ela está sendo repreendida, disciplinada, educada. Ela não vai morrer, diz a Escritura. Mas você não fazendo isso, você vê o seu filho fazendo errado, mentindo. Você vê seu filho desobedecendo. Você vê seu filho fazendo um monte de coisas erradas. Não está crescendo, nem sendo instruída no caminho que deve seguir, no caminho que ela deve viver, o único e verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Mas aí o pai ou a mãe tira a disciplina da criança, dia está firme na disciplina, o filho errou, corrigiu, fez aquilo que não deveria fazer, botou na disciplina, levou naquele cantinho que a criança já tem na sua mente, que se ela errar, desobedecer seu pai ou sua mãe, ou alguém superior a ela, como o avô ou a avó, falando alto, respondendo coisas que não devem. Então, tenho a disciplina para a criança. Mas aí o pai não liga,
deixa a criança entregue a si mesma, entregue a um tablet, entregue a um computador, a um aparelho de celular, a criança sendo instruída por outra criança que não é instruída na palavra de Deus, aí por esses desenhos, Peppa e tantos outros que poderia citar o nome aqui. Ai, como seu filho está sendo educado, como seu filho está aprendendo o caminho, com quem? E você não presta atenção porque essa palavra aqui é muito importante. Eu que sou pai, ele está dizendo aqui, não retires a disciplina da criança, porque castigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a castigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha que verdade. Ah, se os pais que estão me ouvindo levassem esse versículo a sério, levassem com sinceridade e verdade. O filho errou, não, vai ficar na disciplina. Eu não já falei para você não fazer isso? Eu não falei para você estar pegando o aparelho celular, acessando e assistindo esses vídeos? Você continua, então não vai pegar mais, vai ficar na disciplina e só vai sair quando eu mandar você sair. Não tenha medo de corrigir seu filho. Não tenha medo de preparar o caráter do seu filho para este mundo. Um mundo que não vê a verdade absoluta, é cada um vendo a verdade como quer, relativizando as coisas segundo o seu ângulo de vida, segundo o seu pensamento, segundo o seu próprio entendimento. Mas essa palavra é para aquelas pessoas que acreditam na Escritura Sagrada. Eu acredito que aqui está o padrão para a família. Aqui está na Escritura Sagrada o padrão. Como você deve ensinar o seu filho, em qual caminho, em qual verdade. Trazer o destino, a eternidade ao coração desta criança. Para que ela comece a se relacionar com Deus. Para que ela comece a entender, a crer na pessoa de Jesus Cristo. E agora eu vou abrir na carta de Paulo a Efésios, que acredito que a maioria conhece. Você que é pai, você que é mãe, de repente você cita esse versículo para o seu filho. Diz assim, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, e diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honra teu pai e a tua mãe. O filho tem que aprender esse princípio da palavra de Deus. Tem que aprender a honrar seu pai e sua mãe. Porque se essa criança não aprender a honrar o pai e a mãe, ela jamais terá entendimento do que é honrar a Deus, que ela não vai ver, não está vendo. Se ela não tem a instrução de honrar seu pai e sua mãe, que está vendo, como essa criança vai honrar a Deus que não vê. E aqui nesses versículos, a criança honrando o pai tem duas promessas. Ela vai bem sobre a terra e viver longo tempo sobre ela. Olha que isso é muito sério. Isso aqui é algo extraordinário que o Senhor Espírito Santo usa Paulo para citar esse mandamento de Êxodo que Moisés deu. Então você vê que a criança tem que ser instruída no caminho. Ela tem que ser colocada no caminho. Isso leva tempo. Olha, existe muitos pais dão as coisas para os filhos, são realmente bons pais. Naquilo que é respeito às coisas da vida, o filho pede isso, o pai dá. Mas naquilo que é respeito às coisas espirituais, são negligentes, complacentes.
não leva a sério aquilo que é instruído pela palavra, despreza, não tem o foco da eternidade no coração para passar isso para os filhos, não ver aquilo que Deus quer fazer na casa dele, colocar em ordem, colocar tudo naquilo que é sagrado, na piedade. Veja como você tem governado a sua casa. Educar não é só apenas um dia. Educar é todos os dias. É estar atento ao que os filhos estão fazendo, a sua amizade. A Escritura diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Veja com quem seus filhos estão conversando. Pegue o aparelho celular dele, aquilo que diz respeito à sua vida, com quem eles estão tendo contato. De repente, um mensageiro do inferno tem sido o discipulador desta criança, desse adolescente. E você, pai, mãe, está aí dormindo, sem perceber que o teu filho está se perdendo diante dos teus próprios olhos, sem ver, entendeu? Sem estar ligado no que está acontecendo. O filho não se perde lá fora, o filho se perde dentro de casa. É aquele filho cheio de mimimi, o egoísmo sendo desenvolvido e os pais não combatem, a inveja, a birra. Então chegou a hora de você não tirar a disciplina, e se tirou, volte a praticar a Escritura Sagrada, a levar e colocar seu filho no caminho que é Jesus Cristo, porque a criança ela tem que ser instruída pelos pais. É você, pai, é você, mãe, que deve instruir e tem que ensiná-lo. Não tenha medo, porque a criança ficou cheia de birra. Se ela não tem esse costume de ser disciplinada por você, ela vai ficar chateada, vai ficar daquele jeito, toda sisuda, sabe? Mas vai ter um efeito. O caráter dela está sendo formado, não como diz a filosofia do mundo, mas como diz a Escritura Sagrada. Então fica aí essa palavra de alerta, de exortação, para que você cuide da sua casa, ponha em ordem a sua casa, para que Deus possa te usar e você colocar outras casas também em ordem. Que Deus continue abençoando o seu lar, porque diz lá no Salmo 127 que é o Senhor que edifica a casa. E eu creio que essa palavra não é nossa, mas do Senhor. Então Ele está edificando a sua casa, firmando sobre a rocha que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus continue te abençoando.